resposta aos agnósticos. Recentemente eu comecei a falar, debater com um agnóstico e eu percebi algumas coisas na crença deles, nas falas deles. Me colocaram até em um grupo, mas eu acabei saindo porque eles debatem muito a questão da história, né? Não que eu não saiba, sempre gostei muito de estudar a história, de me aprofundar, mas meu debate, meu tema seria outro. Enfim, o que é um agnóstico? Agnóstico são pessoas que alguns creem em Deus, outros não, mas também não negam a possibilidade de que exista um ser divino. E eles debatem muito a questão da veracidade da existência de Jesus Cristo. O que eu conversei, o grupo que eu conversei, eles não acreditam que Jesus Cristo nem foi divino, nem muito menos terreno. Eles não creem que o homem, Jesus, existiu. Imagine o divino, imagine o Filho de Deus como um Deus, né? Então, eu conversando com esse rapaz, eu não sei nem se ele já ainda me segue ou não. Se seguir, um abraço para você, gostei muito de seguir você, de conversar com você. O que é que eles creem? Esse grupo de agnósticos, eles creem no Velho Testamento, creem que existe um Deus, eles só não creem no Novo Testamento e em Jesus Cristo, eles querem provas. Mas a ciência, ela comprova sim que Jesus Cristo existiu. A ciência não afirma que ele foi divino, mas o homem, claro que ele existe, tem muitas obras que falam que ele existiu. Tanto é que a história foi dividida ao meio, antes de Cristo, depois de Cristo. Eles colocam tudo como uma invenção romana, que Jesus Cristo foi a figura de outras religiões. Claro, toda cultura teve uma figura heróica. No judaísmo, né, eles ainda esperam essa figura heróica, eles não aceitam Cristo como Messias. Na nossa cultura, nós cristãos aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, entre aspas, nosso herói. Nas outras culturas, grego, romano, entre outras, também, sempre existia uma figura que iria salvar a nação, como é o caso também, todo mundo já assistiu aqui o desenho do Hércules, o filme do Hércules. Ele é uma simbologia de Jesus, aquela cultura simbolizou Jesus, né? Jesus Cristo. E qual é a minha resposta para tal afirmação? Que antes de Jesus vir à Terra já existiam esses símbolos históricos. Primeira coisa, como eu expliquei para ele, eu vou explicar para vocês. Tudo nessa vida se divide entre o físico e o espiritual. Fisicamente falando, culturalmente falando, historicamente falando, todas as culturas têm os mesmos traços. O judaísmo, o cristianismo, a mitologia grega, a mitologia romana, todas elas têm os mesmos traços culturais. Não é nada novo. E espiritualmente, o que isso significa? Satanás, quando ele caiu, quando ele se rebelou, lembre-se, Satanás é do céu, Satanás é divino, Satanás entende as coisas espirituais, coisas que muitas vezes eu e você não entende, porque a gente ainda está na terra, a gente não está no céu. Ele veio do céu, então ele tem um conhecimento muito superior ao meu e o seu. Não há quem debata com Satanás, não há quem debata a escritura, a Bíblia com Satanás, não há quem debata a história com Satanás. Ele sabe, ele em questão de inteligência, ele é superior à raça humana. Então, ele foi expulso, Adão e Eva caíram em pecado. A partir daí Deus lançou uma promessa que da mulher nasceria, né, alguém que pisaria a cabeça da serpente. Serpente na Bíblia simboliza Satanás, dragão, a antiga serpente. Então, Satanás sabia de um plano que Deus teria um plano para resgatar a humanidade. Então ele é muito inteligente, ele observa coisas que eu e você não observam. Então o que aconteceu? Ele usou as culturas dos outros povos para confundir a verdade. Satanás é mestre em mesclar a verdade. Ele pega uma verdade e joga 10 mentiras. Então aquela verdade fica misturada mentiras e verdades. Espiritualmente falando é isso. As culturas dos outros povos, o cristianismo não imitou as culturas dos outros povos.
Cristo, ele veio trazendo algo espiritual. A igreja de Cristo não é aqui na terra, a igreja de Cristo é espiritual. As pessoas querem que a gente fale coisas da terra, onde Jesus Cristo veio trazendo coisas dos céus, revelações dos céus. E nesse bate-papo com essa pessoa, ele disse que era um pastor e tal, e agora está em outra visão. Ele crê, na verdade, ele faz parte de um grupo religioso. Ele é um judaizante, ele crê que há um Deus, que a Torá é verdadeira. Então, ele é um religioso. Ele apenas acredita que o estudo dele, a crença dele é verdadeira e as demais são falsas, assim como muitos doutrinadores. Existem muitos doutrinadores dentro do cristianismo que diz, não, agora eu encontrei a verdade, eu tive uma revelação. A maioria deles dizem ter uma revelação divina e seguem essa visão e dizem que aí está a verdade, onde a Bíblia diz que seja anátema, maldito, nem que um anjo desça do céu com outro evangelho, essa pessoa é considerada anátema, ou seja, maldito. Então, o que é que esse grupo de agnósticos acredita? Eles acreditam no judaísmo, na questão da Torá, na questão do Velho Testamento, e eles usam muito as contradições do Novo Testamento. Mas aí eu pergunto, se tem algo que tem contradições é o Velho Testamento. A começar, eu queria que ele respondesse apenas 2 perguntas. Jesus não em si, ele queria que eu provasse que Jesus existiu. Bem, eu disse a ele que eu não sou historiadora, e mesmo que fosse esses documentos, a maioria deles, quem detém é o Vaticano, e nós não temos essa, simples meros mortais, não temos essa autoridade de pegar esses pergaminhos, esses documentos históricos importantes. Eu disse a ele o seguinte, tudo é questão de fé, por quê? Se eu tenho que provar que Jesus existiu, então você vai ter que provar para mim que Deus existe. Se você crê em Deus e no Velho Testamento, então me responda, Deus existe, me prove. E se ele existe, por que ele permite o sofrimento? Melhor, porque há tantas contradições também no Velho Testamento. Deus, ele se arrepende porque ele se arrependeu de fazer o homem. Tem muitas coisas que se a gente for questionar humanamente, a gente não vai obter resposta nunca. É por isso que há as religiões, porque cada um vê uma maneira ali dentro da palavra. Então, o que eu falei para ele? Eu falei para ele, se ele fosse um ateu, seria mais coerente, porque ateu não crê em divindade alguma. Mas ele, ao mesmo tempo, que quer que eu prove dentro da ciência. Eu não sou cientista. Então, ele vai ter que me provar dentro da ciência que Deus existe. Ponto, fechou aí o debate. Se no Novo Testamento tem contradições, que ele alega ser contradições, para mim são meras interpretações humanas, porque o espiritual não discerne carnalmente. No Antigo Testamento também tem, e nenhum ser humano é capaz de responder. A começar a existência de Deus é fé. Ninguém vai provar a existência de Deus. Como é que a gente prova a existência de Deus, de Jesus Cristo? Como eu respondi a ele, através das vidas das pessoas. Um mito não transforma vidas. Há um nome de um mito, demônios não são expelidos. Eu disse a ele que tem muitos grupos que saem nas madrugadas e o que a gente vê são pessoas atormentadas por espíritos malignos. E só o nome de Jesus que repreende. Então isso é uma prova que o nome de Jesus é verdadeiro. Muita gente tem mudado de vida através do nome de Jesus. Então ele também me questionou acerca das demais religiões, as curas, os milagres. Claro que é verdade. A gente tem que entender que existe um reino espiritual. E o reino espiritual é que influencia o material, não é o material que influencia o espiritual. São verdadeiras, mas a gente tem que entender quem é que está por trás disso tudo. Só existem 2 caminhos. Ai, desculpa. Sai, Beto. O meu gato pulou aqui. Só existem 2 caminhos. O céu, o inferno. Jesus e Satanás. O bem e o mal, ele existe. Ai, saia. Sim, o bem e o mal, ele existe. Desculpa, gente, meu gato, eu tenho vários gatos, então eles, quando eu tô gravando, eles vêm pra cá. O bem e o mal existe, que a gente queira ou não queira, acredite ou não. Eles também não creem que existe Satanás. Satanás é uma figura alegórica para eles. Não creem que existe inferno. Eles podem não crer, mas o reino espiritual diz que existe.
Eu mesmo já tive uma experiência, eu até contei para eles, uma experiência de um demônio que falou comigo. Eu não sou esquizofrênica, eu não estou tendo alucinações. Então, o que eu vi foi real, o que eu senti, o que eu vivi foi real. Então, milhares de pessoas estão enganadas, são esquizofrênicas ou com problemas mentais, só podem, né? Então foi essa o grande impasse da gente. Foi que ele crê, eu não creio, mas resumindo, para mim ele é um religioso como eu sou. Só que eu creio no mundo espiritual, ele não. Ele crê no que ele vê, na ciência, só que ele não prova a existência. Se ele crê em Deus, ele não prova. Então, ele não tem como questionar a existência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como divino, nem todos acreditam, mas como homem que ele veio aqui à Terra, claro que ele veio. Ciência fala. Mas eles dizem que não, que isso é mentira. Eu não sei de onde eles tiram essas informações. Enfim, eu queria saber. Porque até alguns conhecidos meus, doutores, que fazem pós-doutorado, eles confirmam a existência de Cristo aqui como homem, né? Como um líder religioso. Não creio no divino porque eles são ateus, mas enfim. Então é isso que eu queria deixar para vocês. As respostas que eu dei, o que é um agnóstico, para que vocês possam entender melhor. Se a gente for pegar as contradições do novo, a gente tem que pegar do velho. Mas a principal resposta aí, chave, que creio eu que mata a charada, é ele provar. Se ele quer que a gente prove a existência de Jesus Cristo, a gente quer que ele prove a existência de Deus, se ele crê em um Deus. Se ele não provar, então é mera religião. Eu disse a ele que eu provo através das vidas que são transformadas pelo poder sobrenatural, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Só isso. Está tratando da história, a história é uma moeda de duas faces, porque um escritor pode escrever uma coisa, o outro outra, e assim ficar confuso o conteúdo da história, né? Então é isso, espero que vocês gostaram. Se tiver alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. E o vídeo, a qualidade infelizmente não está melhorando, porque meu celular é muito simples. Pedi a Deus para me dar um bom, tá certo? Então um beijão para vocês.